Olá pessoal, bem-vindos ao segundo vídeo da série Especulador Consciente, e hoje nós vamos responder a pergunta que foi colocada como tema: quanto tempo dedicar ao mercado financeiro? Veja quais as características de um bom especulador. A primeira delas é que ele é observador. Ele vai ficar atento a cada sinal do mercado. Então observe vocês as pessoas que fazem cursos pelo próprio YouTube. Vejam as características dessas pessoas. Cada uma delas tem a sua prática, a sua experiência que ao longo de meses, anos, obteve com o mercado. E você vai ver que uma primeira característica dessas pessoas que realmente atuam no mercado financeiro é que elas são observadoras. A segunda característica é que essa pessoa ela é paciente. Ela não age por impulso. Ela calcula o valor que ela espera que o preço chegue, e naquela faixa de preço ela começa ou a executar alguma ordem ou a se posicionar de acordo com a estratégia que cada uma tem. Eu coloquei como quarta característica, mas é claro que ela está errada. Um bom especulador, ele não vai ficar o dia todo operando. Pelo contrário, existem muitas pessoas que têm como profissão ser um trader, e muitas dessas pessoas elas ficam poucas horas em determinados momentos, muitas vezes na abertura do mercado, onde elas veem mais volatilidade. Na minha opinião, eu penso que tem coisas melhores para fazer do que ficar o dia todo operando no mercado financeiro. Por isso, a estratégia que eu considero mais interessante é exatamente a gente se posicionar com determinados ativos que seja mais fácil prever a tendência que eles vão seguir. E mesmo que pareça que às vezes a gente esteja contra o mercado, a gente tem que ficar ciente que determinados ativos eles têm valor, e por mais às vezes que ele caia muito, em algum momento ele vai parar essa queda e depois vai voltar a subir. Ou o contrário também. Muitas vezes ele sobe demais, de uma forma que a gente percebe que não tem como subir mais. E naquele momento o mercado ele muda de uma forma que faz o preço cair a um certo nível que dali para frente a gente vai ter que inverter a nossa posição. Isso é claro para alguns mercados. Por exemplo, o mercado Forex, o mercado de commodities. Já para derivativos, por exemplo, de ações, seja índices ou, por exemplo, CFDs, a gente tem que ter o cuidado de assumir uma posição vendida, porque uma tendência natural de empresas que estão tendo lucro e que estão crescendo o seu patrimônio líquido é assumir uma tendência de alta. Então, por isso que muitas pessoas que são investidoras, elas muitas vezes questionam a questão de algumas pessoas serem especuladores e falam que especulador só perde dinheiro. Tem situações que mais para frente a gente vai começar a falar sobre isso, mas a perda está relacionada com a alavancagem, que muitas vezes as pessoas fazem de uma forma muito perigosa. Mas voltando ao assunto, nós podemos distinguir dois tipos de especuladores: aqueles que abrem e encerram uma posição no mesmo dia, que é uma operação de day trade. Já aquela pessoa que assume uma posição e fica com ela por mais de um dia seria o swing trade. O que a gente espera de cada um desses dois? Quem trabalha com day trade geralmente assume posições alavancadas e, consequentemente, eles vão ficar um tempo maior analisando o mercado, tentando realizar lucro. Então, esses especuladores, eles vão dedicar um tempo maior dentro de um dia. E muitas vezes não precisa ser necessariamente durante o dia. Então, existem mercados que você pode operar também à noite, de madrugada. Já o swing trade,
você não precisa ficar um período muito grande do dia operando. Na verdade, você não precisa nem analisar todo dia. Tem pessoas que fazem as suas análises semanais e, dependendo de como o preço se comporta, como hoje é muito fácil do celular acompanhar tudo, então às vezes 30 minutos por dia ou até menos, a gente consegue acompanhar determinados ativos que a gente fez aquela análise semanal para ver se a gente compra mais ou vende, dependendo do preço que atinge aquele ativo. O que eu quero dizer com isso? Que a maioria das pessoas normais, que vivem de um trabalho, é possível associar uma parte do seu tempo para obter renda, sendo um investidor ou ainda um especulador. Dependendo do período que você trabalha, às vezes no intervalo do almoço ou depois do expediente, você poderia estar sempre observando como que o mercado está seguindo. E para realizar uma operação de compra ou venda, isso leva segundos. Por isso, toda pessoa ela pode entrar no mercado e com o tempo ela vai desenvolvendo essa forma que ela vai trabalhar. E nessa ideia, nós vamos retomar a carteira que eu deixei parada praticamente há 2 meses, diante de alguns problemas pessoais, mas agora a gente vai retomar e vai mostrar algumas estratégias que a gente vai trabalhar. Então a carteira ela ficou praticamente a mesma. Eu cheguei a comprar 4 ações da Saraiva e mais 4 da JB Duarte. E os preços caíram dessas duas. Já a Oi teve uma valorização bem significativa, de 52%. E as outras duas, uma queda um pouco menor. No total, a carteira desvalorizou 10,49%. Eu vou selecionar mais 5 empresas que não estão numa situação, eu diria que tão confiável para que a gente seja um investidor, mas que a gente vai estar especulando com elas. No decorrer dessa semana, eu vou incluir uma ação delas na carteira. A gente vai fazer uma observação semanal dos gráficos e ver o último balanço financeiro e alguns indicadores fundamentalistas. E durante os dias a gente vai só acompanhar alguns minutos para ver a direção que o preço está seguindo. Então, só para tomar uma noção de como que está o mercado, primeiro o índice Bovespa, que depois do Covid, da queda de preços, chegou a 61.690 pontos. Antes, ele tinha batido 119.524 pontos e nesses 2 últimos meses, o mercado andou de lado. A gente pode dizer que formou praticamente aqui um padrão chamado de bandeira. E a nossa expectativa é que, após o rompimento dessa linha, o preço assuma uma subida até chegar nessa resistência, voltando aos antigos 119.524. Lembrem-se que o índice igual ao Ibovespa, ele serve para nos dar uma noção de como que o mercado está, se ele está mais aquecido, se ele está se retraindo. De alguma forma, algumas pessoas podem estar acumulando. Se por acaso ele começa a cair um pouco, a gente tende a acumular mais, para depois, na subida, a gente ganhar com a valorização. Mas isso para empresas que estão tendo lucro, que estão crescendo. Então, no caso das nossas escolhas, elas não seguem o mercado na mesma forma. No caso da Oi, a gente tem uma possibilidade de aquisição dela. As notícias podem animar ou desanimar muito o mercado, então a gente sempre tem que tomar cuidado. Quanto aos fundamentos, a gente viu lá na série Fundamentando Sem Gráficos
que não vai bem. Já para a questão técnica, se vocês verem o vídeo que eu comento sobre a Oi, o preço ele estacionou aqui no 61,8 de Fibonacci. Como nesse indicador a gente vê que está saindo dinheiro, né? O saldo acumulado e o volume está em vermelho, a gente vai aguardar. O que é estranho aqui é esse volume elevando muito rapidamente o preço aqui com uma certa agressão. Portanto, caso não haja nenhum resultado trazendo os preços muito para baixo nos próximos dias, vamos ficar atentos com o rompimento desse nível aqui de R$ 2,07. Quanto a Saraiva, o preço atingiu os 64 centavos que a gente de alguma forma esperava, teve um falso rompimento e um volume alto, trazendo os preços novamente na faixa de 90 centavos. Houve na semana passada uma retração, vamos aguardar e a gente vai, à medida que for caindo, acumular um pouco. Já a JB Duarte, o preço ficou na resistência que a gente tinha identificado de 1,17, quando foi interrompido esse acúmulo de volume para baixar o preço, e agora houve uma agressão de alguém que deve ter realizado lucro. Como a gente já perdeu essa oportunidade, então a gente vai ficar só observando. Quanto às outras empresas, eu vou fazer um comparativo na série Fundamentando-se em Gráficos, para a gente ver a questão fundamentalista e o comportamento dos preços observado nos gráficos. E para fechar, eu só queria lembrar que tudo aqui a gente está fazendo de forma experimental para quem está começando ter uma noção de algumas possibilidades que a gente poderia ter algum lucro. Mas nada aqui é recomendação de investimento, até porque a gente está pegando empresas inicialmente que não estão muito bem. Então, pessoal, eu vou fechando esse vídeo e, se vocês quiserem, se inscrevam no canal para acompanhar como que vai ser o resultado dessa carteira. Um abraço a todos e até a próxima.